Com relação especificamente ao Gabigol, de fato, eu já convertei algumas vezes, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico. Pra você ter uma ideia da importância dele. É claro que hoje quem vota é a turma que provavelmente não viu alguns antigos jogadores e tal, pelo momento, mas assim, independente disso, é uma votação super expressiva, né, que ele teve, mas esse é um fato. Agora, a gente tem uma discussão, que é uma discussão com relação ao futuro, e já veiculado e tudo. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Vamos falar de valores aqui, mas valores significativamente superiores ao que ele teria, até porque ele vai passar a ser dono do próprio passe dele, o que levaria a uma amortização desse novo passe de alguém que fosse comprar para ele, o que seria justo realmente ele ter esse aumento. Então, assim, isso já foi comentado com ele, já foi oferecido, a decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. Mas, por exemplo, assim, se isso vier a acontecer, o Flamengo tem interesse em permanecer. Por um ano, claro. Sim. A proposta foi feita e está na mesa. Está feita, está na mesa. A gente não tirou ela da mesa. Eu acho que a proposta é muito correta. A gente entende até a vontade dele, de repente, de, sei lá, firmar um contrato de mais longo prazo. Eu cito como exemplo, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que a gente adora lá no Flamengo, como jogador, como profissional, como tudo. Ele acabou recebendo uma oferta de longo prazo, de contrato maior do que a que o Flamengo poderia oferecer para ele. E lamentamos não contar com ele nesse ano, que a gente ainda gostaria de poder contar com ele, mas ficamos felizes pelo outro lado, pelo profissional que ele é, por ele estar, tendo... Eu acho que o Gabriel, quando ele faz essa comparação, ele pega muito o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador um pouco mais velho que ele, que acabou tendo uma renovação mais longeva, assim. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto, e uma delas passa muito pelo campo. Se o campo pode modificar essa proposta do Flamengo ou não. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente viu que o Tite vai usá-lo para substituir, em tese, o Arrascaeta. A gente já viu o Gabriel se reinventando. Primeiro era a dupla com o Bruno Henrique, depois ele joga atrás do Pedro. Se essa nova reinvenção, se esse novo passo do Gabriel, mostrando que está a fim de jogar bola, mostrando que pode ocupar o espaço do campo, mudaria isso. Porque o que eu entendo, presidente? Que ele é ídolo, ele é gigante, ele está na história. Mas a maneira como acaba essa história modifica o tamanho da idolatria para o torcedor, que é só passional, de uma maneira que você não pode ser. E eu acho que você tem razão. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente, no fundo, está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Isso é um processo de negociação natural que ocorre entre clube e jogador. E o Flamengo então, pode... Sendo bem franco com você, a resposta é sim. Isso, né? Exatamente. Você está falando uma coisa que esse rapaz aqui... ele viveu a vida inteira. Exatamente. Porque ele gostava de fazer contrato só de 1 ano. Desde que eu conheci ele jogando na Ponte Preta. Ele gostava de fazer contrato de 1 ano. Sabe por quê? Jogava muito. Ele sabia o seguinte, eu jogo só 1 ano, é o seguinte, no próximo eu vou estar ganhando mais.